A paz do Senhor, amados. Deus abençoe todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 7 de 1 Samuel. Amém? Mas antes de tudo, vamos colocar nosso estudo nas mãos do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de aprendermos mais de Tua Palavra, nós aprofundarmos no conhecimento do que é bom, reto, agradável a Ti, Pai. Senhor, ministra os nossos corações, seu Espírito Santo a ministrar. E o homem seja apenas um instrumento de Tuas mãos, Pai. Abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo. Esteja ministrando o coração de cada um. Abra suas mentes e corações para que estejam aptos a receber do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá. O capítulo 7, versículo 1 nos fala assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então, amados, a arca saiu de Bet-Semes e foi levada para Quiriate-Jearim, na casa de Abinadab, onde o filho dele, Eleazar, foi consagrado, foi consagrado para que guardasse a arca, Ele foi consagrado para que ele fosse o guardião da arca na casa de Abinadab. E ali permaneceu por 20 anos, tá? Não é mencionado na Bíblia o que aconteceu com Siló. Dá-se a entender que provavelmente já foi derrotada e destruída lá no capítulo 4, quando os filisteus levaram até a arca, derrotaram os israelitas e levaram a arca. Dá-se a entender que ali foi, digamos assim, derrotada e destruída, porque até a gente vê o relato que Samuel passou a viver em Ramá. Samuel não vivia mais em Siló, vivia em Ramá. Amém? Então ele foi para a casa de Abinadab, mas também não sabemos ao certo se Abinadab e Eleazar, os filhos de Abinadab, eles eram levitas, porque ele foi consagrado, sim, mas um dos filhos de Abinadab era pai de Aiô, Eleazar e Uzá, Uzá é aquele homem que, quando a arca é transferida, na época já de Davi, ele toca na arca e morre. Ele poderia ser levita, sim, mas a arca está sendo levada de maneira errada. Ele poderia ser aqui de Levi, mas a gente não tem ao certo sobre isso, até porque a gente vê que ele morreu ao tocar na arca. A arca está sendo levada de forma indevida, sim, mas ele era levita. Ou não, a gente não tem essa informação. Mas, no todo caso, é provável que sim, porque foi levado a cabo Abinadab e consagraram o Eleazar para estar ali tomando conta da arca. Amém? Esse acontecimento da morte de Uzá está lá em 2 Samuel 6. Se os irmãos quiserem ler, lá está. Vamos adiante aqui no 3, nos fala assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então aqui nós vemos Samuel exercendo o seu papel de juiz entre os israelitas, tá? Um juiz era o que? Era um líder religioso e também político. Deus é o verdadeiro líder. Deus é o verdadeiro chefe, o verdadeiro líder do povo de Israel. O juiz era como se fosse um porta-voz de Deus. E também um instrumento de Deus usado para administrar a nação, certo? Administrar o povo de Israel.
Então Samuel vem aqui, ele exorta o povo a voltar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, né? Abandonarem os deuses estranhos que estavam cultuando, certo? E essa exortação teve efeito. O povo começou a se livrar das imagens de Baal e das imagens de Astarote. Eles se livraram e se arrependeram mesmo. E Deus falou assim: vou livrar vocês dos seus opressores, se vocês voltarem para mim e deixarem esses deuses estranhos. E assim eles fizeram. E eles se reuniram. Aí o Samuel fala para eles se reunirem em Mispa, para eles se arrependerem e jejuarem. E assim é feito. E o povo até derramava água, né? Um sinal de arrependimento, né? Eles pegavam a água e derramavam, como já se derramando para Deus. Derramando seus corações para Deus. Ali realmente começaram, eles se arrependeram e jejuaram. Samuel teve esse papel de exortação. Ele, como líder, porta-voz de Deus, instrumento de Deus, ele exortou o povo ao arrependimento, a jejuarem, a buscarem a face do Senhor novamente, para que eles fossem libertos da opressão dos filisteus. Adiante, o 7 fala assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. A que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Amém? Até aqui o 11. Então, os filisteus, quando souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, eles supuseram que eles estavam preparando alguma coisa para atacá-los. Então, eles tomaram a dianteira e foram atacar Israel. Mas os israelitas não estavam com esse intuito, eles não estavam preparados para um embate naquele momento. E eles ficaram, quando souberam que os filisteus estavam vindo para cima deles para atacá-los, eles ficaram com muito temor, muito medo e recorreram a Samuel. Samuel, ora o Senhor, porque a gente aqui vai ser dizimado pelos filisteus. Nós todos seremos dizimados. O Samuel faz o quê? Ele pega um cordeiro, oferece um holocausto e ora. Deus ouve o clamor de Samuel. Deus inclina o ouvido ao clamor de Samuel e afugenta milagrosamente os filisteus. Com o quê? Com trovoada, com muito trovão, com a tempestade, com fortes trovoadas. Ele fez o quê? Ele aterrorizou o coração dos filisteus. Os filisteus ficaram confusos e aterrorizados. Nisso eles perderam que a unidade, a coesão do exército filisteu se perdeu ali. Foi um temor tão grande que eles começaram a dispersar de forma desordenada e se tornaram presa fácil para o exército de Israel. Para o exército de Israel, para o povo de Israel que estava ali, né? Que não estavam nem preparados para uma batalha naquele momento. Mas se tornaram presa fácil para aquele povo que estava ali, aqueles do povo de Israel que estavam em Mispa. Nisso, então, o povo de Israel que estava em Mispa, vendo aquela falta de unidade, que eles ficaram totalmente perdidos, totalmente desorientados, foram para cima, perseguiram e mataram os filisteus. Eles se tornaram uma presa fácil, graças à ação do Senhor. Amém? Então vamos adiante, agora vamos para o 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Então, em sinal de gratidão por esse grande
feito de Deus, Deus ter dado a vitória e livrado eles da mão dos filisteus, o Samuel pôs uma pedra em posição vertical e pôs o nome dela de Ebenezer, que é pedra de ajuda. E aqui essa pedra se tornou um memorial. O que é um memorial? Nós temos que ter nossos memoriais também. O memorial nos faz lembrar das grandes bênçãos, dos livramentos, do agir de Deus sobre nossas vidas. Em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos que parece impossível você sair daquela situação difícil, tempos de enfermidade, você pede a Deus para dar o livramento. Esses são memoriais. Quando Deus te livrou, Deus te abençoou, te trouxe vitória. Aquela pedra era um memorial. Nós temos também os nossos memoriais. A gente lembra quando Deus foi forte conosco, nos mostrou o seu poder, agiu em nossas vidas. Essa lembrança vai servir de força e encorajamento em tempos difíceis que virão novamente. Tempos difíceis podem vir novamente. E o memorial vai trazer a memória assim: Deus foi comigo naquele momento, Deus é comigo hoje também. Deus trouxe o livramento, trouxe a vitória para mim naquela época. Trará novamente. Confio no Senhor. Amém? Então vemos aqui também que houve uma vitória aqui, mas essa vitória é uma vitória temporária. Tá? É uma vitória temporária porque o próprio versículo, que é a parte B do versículo 13, nos fala isso. Fala assim: porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Ou seja, durante toda a vida de Samuel houve embate com os filisteus. Tá? Essa vitória aqui é uma vitória temporária, continua a ter embate com os filisteus. E isso também a gente vê lá em 1 Samuel 9,16, que a gente vai estudar mais à frente. Quando se levanta o rei, que é o Saul, Deus vai indicar o Saul, e fala que ele vai livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, ele continuou tendo embate. Essa vitória aqui é uma vitória temporária. Mas é importante porque Israel recuperou parte do seu território que estava, nessa ocasião, nas mãos dos filisteus. E passou a viver em paz com todos os vizinhos por algum tempo. Vizinhos como? Nós sabemos que o povo de Israel tomou a terra prometida, mas em algumas áreas não expulsaram todos os povos. Não expulsou todos aqueles que eram pagãos. Começou a conviver na mesma área. Então eles viveram em paz com esses amorreus que residiam nessas terras. Tá? Então vamos adiante no 15. Fala assim: e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Ia de ano em ano e rodeava Betel e a Gilgal e a Mispa e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ele julgava Israel. Edificou ali um altar ao Senhor. Então, depois desses acontecimentos aqui, Samuel se tornou o quê? Um juiz itinerante. Ele rodeava Israel, né? Todo ano ele tinha essa ação, ou seja, ele acabava visitando cada cidade uma vez por ano. Pode-se dizer assim, no mínimo, né? E ali ele julgava de acordo com a lei do Senhor. Amém? Mas ele viveu mesmo, foi em Ramá. Como a gente falou, ele se mudou para Ramá e ali edificou um altar ao Senhor. Amém? Então esse capítulo aqui, nós vemos o quê? Foi descrito aqui nesse capítulo um reavivamento do povo. Houve um reavivamento. Deus levantou um homem que chamou o povo ao arrependimento, à confissão e a se purificar. E ele intercedeu por meio de quê? De um sacrifício de sangue. Ele intercedeu ao povo por meio de sangue. O sangue de um cordeiro. Isso aí nos leva ao quê? Ao tipo do cordeiro do Calvário, que é Jesus. Amém? E o povo, aconteceu o que com o povo? O povo foi salvo das mãos do inimigo e obteve o quê? Vitória. Amém? Nós também somos salvos das mãos do inimigo e conseguimos a vitória em Jesus Cristo. Amém? Então, amados, terminamos aqui o capítulo 7. Espero que tenha sido bênção para vocês, como também foi para mim. O primeiro ministrado sou eu.
Deus abençoe a todos. Uma semana de paz e alegria. Vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi realizado. Obrigado pelo teu amor, por tua misericórdia, zelo e carinho sobre nossas vidas, Pai. Obrigado por tua paciência, Senhor. Perdoe nossas falhas e nossos pecados, Senhor. Oh, Pai, somos dependentes totalmente do braço forte do Senhor e não do braço do homem. Somos dependentes do Senhor, Pai. Queremos ser cada vez mais. Que o Senhor cresça em nossas vidas e nós diminuamos cada vez mais. Que as pessoas possam ver a face do Senhor estampada em nossas vidas. Para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Para a honra e glória do teu nome. Abençoe cada irmão. Abençoe cada lar aqui representado, Pai. Cada irmão que está ouvindo, vendo esse vídeo. Que o Senhor esteja abençoando o seu lar, abençoando sua vida, abençoando sua família. Que ele possa se tornar uma coluna forte dentro da tua igreja, coluna forte dentro da sociedade, dentro da família dele. Um instrumento do Senhor, um instrumento afiado nas mãos do Senhor. Amém? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, até semana que vem. Que Deus abençoe todos vocês. Uma semana de paz e alegria. Tchau, tchau. Shalom.